Oi, gente! Finalmente chegamos à literatura. Literatura que é, aquela parte que a gente tem mais liberdade de discussão, de trazer assuntos que são transversais, paralelos ao contexto literário, ao contexto histórico, ao contexto político, muitas vezes e social. A literatura ela é a expressão artística da palavra, a expressão do que a sociedade está passando naquele momento através das palavras. É aquela história. Quando você estuda literatura, você realmente está abrindo uma janela para o passado para ouvir as vozes dos autores que escreveram naquele período sobre o que aconteceu. Então, é um conhecimento muito mais próximo da realidade do que seria apenas estudar a história. E como vocês estão começando agora o segundo ano, nós estamos iniciando com o romantismo. E aí a gente não vai adentrar ainda nos conhecimentos do romantismo, nós vamos começar primeiro tentando entender melhor o contexto histórico do período. O que aconteceu naquele período que levou a todas aquelas produções literárias que nós vamos discutir e que sim vocês irão ler ao longo desse ano. Então, vamos conhecer um pouco sobre o que estava acontecendo na Europa durante o romantismo. Então, vamos nos situar, tá certo? Vamos nos situar primeiro, porque a gente sabe que tem um delay aí, um atraso entre o que acontece na Europa e o que acontece no Brasil. O Brasil sempre chega atrasado para a festa. E aí, simultaneamente, ao final das últimas produções do movimento Arcade, ocorreu a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ou seja, quando a gente estava terminando aqui o arcadismo, a família real fugiu de Portugal, porque esse é o termo certo, eles não apenas vieram para o Brasil porque achavam aqui as mil maravilhas, a gente sabe que para a família real, para a corte portuguesa aqui era o quinto dos infernos, e eles não estavam realmente viajando, eles estavam fugindo de quem? Napoleão. Napoleão que já tinha invadido a Espanha, a Inglaterra que deixou Portugal a ver navios nessa disputa, e aí só sobrou uma saída, uma solução para o Dom João, que foi partir Brasil, hashtag partiu Brasil. E aí, fugidos, eles chegam aqui no finalzinho do movimento Arcade, em 1808. Então, esse acontecimento no ano de 1808 significou o início do processo de independência da colônia. É muito importante a gente frisar isso, porque é justamente esse o estopim para que no final desse século o Brasil seja um país, entre aspas, independente de Portugal. E a gente vai falar um pouquinho dessas aspas mais para frente. Então, o período compreendido entre 1808 e 1836 é considerado de transição na nossa literatura, devido a essa transferência do poder de Portugal para as terras brasileiras, que vai trazer consigo, além da corte e da realeza, as novidades e modelos literários do velho continente nos modos franceses e ingleses. Ou seja, não é só a corte que vem, é todo um processo de desenvolvimento que vai vir para o Brasil. Principalmente porque nós não vamos ser mais aquela colônia de exploração apenas. Nós passamos a ser uma colônia de povoamento do dia para a noite. Porque aqui agora era o lar da família real. O Brasil não era mais colônia, era metrópole. Então, houve também mudança de foco artístico e cultural. Da Bahia, que era o centro cultural da época, lembram das produções de Gregório de Matos, Guerra, Boca do Inferno. Depois a gente foi para Minas Gerais, em Confidência Mineira. E aí a gente vai agora descer mais um pouquinho no mapa para o Rio de Janeiro, que passa a ser a capital da colônia desde o ano de 1763. Então, bora lá.
Segundo o crítico literário Antônio Cândido, no seu livro Noções de Análise Histórico-Literária, ele diz o seguinte sobre o Brasil naquela época. No Brasil, não havia universidades, nem tipografias, nem periódicos. Além da primária, a instrução se limitava à formação de clérigos e ao nível que hoje chamamos de secundário, que hoje, já que essa definição já está um pouquinho antiga, vocês conhecem como ensino fundamental 2. As bibliotecas eram poucas e limitadas aos conventos, e o teatro era paupérrimo e muito fraco o intercâmbio entre os núcleos povoados do país, sendo dificílima a entrada de livros aqui no Brasil. Então imagina só como era complicada a situação. Não tinha universidade. Para que ter uma universidade no lugar em que eu só estou interessado em tirar riquezas, né, em explorar? A educação ela tinha um certo nível, mas mesmo assim não era para todo mundo, né? E se você quisesse um ensino mais acurado, você teria que ir para Portugal estudar lá. Isso é importante também porque é a partir dessa viagem, desse intercâmbio, que a gente vai ter acesso a esses movimentos literários. Mas até então, nada era publicado no Brasil, não tinha livro no Brasil, os livros que tinham eram contrabandeados para cá, as publicações eram feitas em Portugal, inclusive é por isso que a gente tem aí dentro desse contexto como motivo de o Brasil não ter uma literatura puramente brasileira, justamente isso. Nada era escrito que era escrito por brasileiros, era publicado no Brasil, teoricamente. Ou falava-se muito sobre o Brasil. Então, isso tudo aí explica o desenvolvimento literário incipiente se comparado com o mesmo período na metrópole. Os autores vistos até então eram um produto da educação europeia e ou religiosa que receberam. Então, tudo girava em torno dessa questão de Portugal, a cultura portuguesa, a imposição religiosa portuguesa. Então, os autores eles não tinham uma liberdade para criar coisas que fossem caracterizadas aqui no Brasil, que tivesse o jeito do Brasil, né? Mas aí, com a vinda da família real, os livros finalmente puderam ser impressos aqui no Brasil, em função de uma lei que foi promulgada por Dom Pedro, chamada de Imprensa Régia. Essa lei ela derrubava a medida que proibia a sua impressão e difusão sem autorização prévia de Portugal. Existia uma censura. Não podia fazer isso aqui. Até porque conhecimento é poder. Quanto mais acesso ao conhecimento, mais a possibilidade de haver uma revolta. Então, não era permitido. E mesmo assim a gente teve nossa cota de revoltas, né? Essa lei, né, ela dá início não apenas ao desenvolvimento da literatura, mas também a um sentimento de nacionalidade no território. Uma das principais características do período romântico brasileiro, o nacionalismo. Certo? A gente vai começar a ter uma visão do Brasil como país, como nação, e não apenas como colônia de Portugal. Isso também é muito importante. Então, gente, a imprensa régia ela foi criada em 13 de maio de 1808, dia do aniversário do príncipe regente Dom João, tá certo? E nela foi editado o primeiro jornal da colônia americana, a Gazeta do Rio de Janeiro. Muito legal isso, né? Não tinha como imprimir livros, era proibido e a primeira coisa que eles fazem é trazer os livros, os jornais para o Brasil. Bom, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Esse periódico, né, essa lei, a Gazeta do Rio de Janeiro, tudo isso possibilitou a circulação de notícias no Brasil, isso é fato. Porém, né, isso não era algo livre. Né? Essas notícias eram restritas, por ser um veículo usado para expandir a imagem que convinha à Casa de Bragança, a família de Bragança, a família real. Né? Era um mecanismo para promover a própria família real aqui no território. Então, a publicação também indicava onde adquirir gêneros que atendessem ao paladar daqueles que migraram para os trópicos, como pães
de diversos tipos, vinhos variados, salames italianos, presuntos portugueses. E nas 4 primeiras páginas não havia nenhuma reclamação em tintas mais fortes sobre o Brasil. Era só elogios. O Brasil era tratado como paraíso na terra. E aí vamos colocar em pratos limpos que tudo isso aí era uma mega fachada. O primeiro português, que não era português, era brasileiro, que vai ter um olhar diferente para o Brasil, vai ser Dom Pedro II, tá bom? E a gente vai entender isso mais para frente também. Então, a publicação ela falava, por exemplo, sobre os príncipes europeus ou registrava louvores sobre os membros da família real. Né? Era um tabloide brasileiro comum. Fofoca era o que rolava. Então, até 1814, ela publicaria informações sobre o andamento da guerra que acontecia na Europa também, realçando as vitórias contra Napoleão Bonaparte. Né? Principalmente porque eu estou aqui no Brasil dizendo que está tudo muito bom, muito bem, mas eu não quero ficar aqui, porque aqui não é um lugar legal. Eu quero voltar para casa, então eu vou ter que ficar vigiando Bonaparte para saber quando eu posso voltar. Agora, como eu falei para vocês, nem tudo são flores nessa história aí. É importante deixar muito bem registrado que o fim da proibição da existência das gráficas não significava liberdade de imprensa. Algo que, se a gente for analisar, até hoje é uma problemática no país. A questão da liberdade de imprensa. Isso está sempre sendo discutido, né, ao longo desses séculos. E agora, né, durante esse último ano, esses últimos 2 anos, durante o último governo, as coisas se acentuaram mais, né, principalmente, né, por conta da questão do negacionismo em que nós estamos vivendo. Então, segundo o documento que estabelecia a imprensa régia, uma junta formada por 3 autoridades era encarregada de examinar esses papéis ou livros que se mandasse publicar. Ela também fiscalizava que nada que se imprimisse fosse contra a religião, o governo e os bons costumes. Tá vendo que quase nada mudou de 1808 para 2021? Até hoje são tabus. Religião, governo e o que são bons costumes? O famoso cidadão de bem que a gente fica ouvindo falar o tempo todo, que define esse cidadão de bem. Porque são visões e visões muito deturpadas do que seria o conceito original. Né? Lembram do signo linguístico? Aí o significante e o significado não batem. Tá certo? Então, de acordo com o historiador Ilmar Roloff de Matos, tá certo? O ato que criava a imprensa na colônia criava também a censura na colônia. Então, o termo censura também não é algo novo no vocabulário. Ele não surge na ditadura militar, não, gente. Nem na ditadura Vargas. Ele vai surgir no momento em que o primeiro português colocou o pé no Brasil. E isso aí é um problema que já está enraizado na estrutura social do nosso país desde então. As pessoas no Brasil têm medo do conhecimento e da verdade. E não são educadas a procurar o conhecimento. Isso também é um dos problemas que levam a gente a ter a sociedade que a gente tem hoje. Então, a aplicação da censura aos livros fez com que houvesse nessa época um intenso contrabando de publicações para abastecer a elite letrada da corte. Veja que os portugueses não tinham esse costume. Eles não tinham o costume de ser censurados, por assim dizer, mas censuravam. Então veja aí a disparidade que existia entre a sociedade portuguesa na metrópole e a sociedade portuguesa que vivia no Brasil naquela época. Guardem isso aí na cabecinha de vocês. Então, os jornais de oposição existiam, mas não eram impressos aqui no Brasil, tá certo?
O Correio Brasiliense, também chamado de Armazém Literário, por Hipólito José da Costa, e Jornal Independente, segundo o historiador Boris Fausto, circulou entre os anos de 1808 e 1822. E aí veja, 1808, vinda da família real para o Brasil. 1822, aconteceu outra coisa importante, que eu não vou dizer o que é, mas vocês têm que lembrar. E era editado aonde? Em Londres. O jornal era todo editado em Londres e contrabandeado para o Brasil. Nele foram publicadas críticas severas ao governo de Dom João, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, hoje a gente iria se deter no contexto histórico da Europa. Tá bom? A gente vai analisar de uma maneira mais detalhada o contexto histórico da Europa, porque é importante a gente entender o que estava acontecendo por lá para entender o que estava acontecendo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Primeiro, o final do século XVIII, né, presenciou a ascensão de uma tecnologia revolucionária na Europa, que era a tipografia. E ela foi inventada lá pelo alemão Johannes Gutenberg. Isso vai possibilitar o desenvolvimento da impressão em grandes quantidades de jornais e romances. E aí a gente vai ter um boom, porque até então tudo era manuscrito. Tudo era relegado à igreja, com os monges, né, que faziam as cópias dos livros e armazenavam esses livros nas bibliotecas dos mosteiros. E esses livros não eram acessíveis a todos, tá certo? A maioria escrita em latim. A gente tinha também os escrivãos das cortes europeias, né, mas nada disso, né, tinha uma grande abertura. E também não despertava interesse no público. Com o advento do romance, principalmente o romance de folhetim, as pessoas vão ficar mais interessadas em leitura. Mas o mais importante é a questão da difusão da informação. Os jornais passaram a ser mais acessíveis, ou seja, o conhecimento também passou a ser mais acessível. Então, no início, os romances eles eram publicados diariamente nos jornais, na forma fragmentada que eu falei agora, de folhetim. Assim, a cada dia um novo capítulo da história era revelado, muito próximo do que a gente tem hoje na telenovela, na série de TV. Né? Embora a série ela tenha um espaçamento maior entre capítulos, entre episódios, né? E a novela não, todos os dias tem um episódio, tem um capítulo novo. Esse esquema foi importado para a colônia, foi importado para o Brasil e ficou conhecido como romance de folhetim, né? Ou folhetim, que deu origem às telenovelas que conhecemos hoje. Por isso que nós gostamos tanto de novela. Isso já veio e cresceu e se desenvolveu junto com a nossa sociedade. E aí, ó, essa questão do folhetim é importante, porque muitos dos grandes autores que nós conhecemos hoje, os cânones da literatura nacional, como por exemplo Machado de Assis, foram publicados em folhetim. Então, com a revolução da imprensa, uma das principais características do período moderno, houve, né, também a ascensão dos romances impressos, popularizando o artefato do livro. Assim, o livro ele não era mais considerado um artigo de luxo e algo inacessível. E proporcionando com isso também um largo alcance da literatura às camadas inferiores da sociedade e também, principalmente, às mulheres, que raramente tinham acesso às letras e, quando muito, eram alfabetizadas. Isso vai ser também muito importante, porque aqui a mulher ela vai ter acesso ao conhecimento e ela vai passar a questionar a sociedade. Depois de todos aqueles anos de condicionamento medieval, né, para que a mulher se tornasse submissa à sociedade patriarcal, machista, né, ela passa a ter acesso novamente a esse conhecimento, passa a questionar por que a vida dela é daquele jeito e não do jeito das grandes heroínas que viviam nesses romances. Isso mais para frente vai, né, permitir o surgimento do movimento feminista. E aí, pessoal, né, essa questão do alcance da literatura também é importante porque vai fazer com que grandes revoluções aconteçam.
A Revolução Francesa ela é movida também por essa invenção, que é a imprensa. E se a gente for analisar, né, isso vai proporcionar também o acesso à educação, que também não existia para todo mundo. Então, o livro ele é extremamente democrático. O livro ele traz o conhecimento a todos os que estiverem dispostos a ler suas páginas. E mais uma outra coisa vai acontecer aqui. Nós teremos o advento do texto em prosa. Até então a poesia era o destaque, mas com a revolução da imprensa, o texto em prosa vai ganhar seu espaço. E aí considera-se como marca inicial do romantismo na Europa a publicação de um romance extremamente polêmico, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, no ano de 1774. Vejam, 2 anos antes da independência dos Estados Unidos, tá bom? Historicamente, um dos marcos principais do movimento foi aí a Revolução Francesa, que vai ser responsável pela difusão dos pensamentos iluministas na Europa e nas colônias, que tanto vai inspirar os nossos queridos poetas árcades. Então, olha só, com o processo de industrialização dos grandes centros, houve o delineamento das classes sociais. Então, a burguesia, com a riqueza proveniente do comércio, e os operários das indústrias, e o clero e a nobreza. Ou seja, o que vinha depois era o povo. Né? Eram os antigos camponeses que migraram para as cidades, que deram origem aos operários, ao proletariado, que vai ser uma discussão que a gente vai ter muitas vezes ali no realismo, quando a gente for para o nosso próximo movimento literário, tá bom? Então, logo, a literatura do período ela foi produzida pela classe dominante para a classe dominante, deixando claro qual a ideologia defendida por seus autores. E isso vai ser um problema grande para o Brasil, um problema que a gente vai ter até hoje, que é justamente essa questão da idealização do país. Né? Os escritores da primeira geração romântica eles vão ter uma visão do país que não corresponde à realidade. Se vocês acham que a história do negacionismo que nós vivemos hoje é nova, volta aí um pouquinho no tempo, porque não é nova não. O país já começou assim, negando a realidade. Nas próximas semanas, nós vamos continuar discutindo, tá certo? Essas questões e vamos começar a nos aprofundar também no contexto histórico aqui do Brasil, porque muitas das coisas que vão acontecer aqui influenciam o movimento literário, mas também influenciam nossa vida até hoje. Guardem essas informações, acessem os slides no sistema, estão todos no sistema, bonitinhos, e na próxima aula a gente continua.